Bom dia a todos, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois esse curso no YouTube. Nós estamos falando do novo crime de stalking ou perseguição. Nessa aula nós vamos falar tudo que você queria saber sobre o crime de stalking, não teve coragem de perguntar. Eu sou Franklin Lobato, eu sou mestre em Direito Penal e Processo Penal pela Estácio de Sá. Sou doutor pela Universidade de Salamanca em Estado de Direito e Governança Global e sou promotor de Justiça da Violência Doméstica. Bom, primeira coisa que eu queria falar em relação ao stalking é que o stalking ele está previsto no artigo 147-A do Código Penal e ele diz: perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. A pena é de reclusão de 6 meses a 2 anos. Então vamos começar falando um pouquinho nessa Semana da Mulher da questão da violência doméstica. Infelizmente, alguns homens não se conformam com o fim do relacionamento com as suas mulheres. E eles passam então a perseguir a mulher. Veja que o tipo penal ele exige que seja uma perseguição reiterada. Então, perseguição reiterada por qualquer meio, ou seja, tanto indo na casa da mulher, na casa dos familiares, no local onde ela fica, quanto pela internet, normalmente através de Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram. E nesta perseguição, o indivíduo ameaça essa mulher, ameaça a sua integridade física, a sua integridade psicológica, restringe a capacidade dela de locomoção, porque se ela for na casa da mãe, ele está lá. Se ela for no trabalho, ele está lá. E, portanto, nós temos aí uma invasão e perturbação da sua esfera de liberdade ou privacidade. Como a pena deste crime ela é de 6 meses a 2 anos, nós temos um crime que ele é de menor potencial ofensivo, apesar de nós termos uma pena de 2 anos, esse crime ele não recebe os benefícios do juizado especial quando ele é processado no âmbito de violência doméstica. Porque, como vocês sabem, a Lei Maria da Penha impede a aplicação dos institutos do juizado, que são o TCO, que são a composição civil, a transação penal. E também impede o acordo de não persecução penal quando ele for praticado no âmbito de violência doméstica. Isso se dá porque a nossa querida Lei Maria da Penha é mais grave, ela é especial e, portanto, se torna difícil, mais grave a punição. Então aqui tem, perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de privacidade. Reclusão, como eu disse, de 6 a 2 anos, a pena aumentada. Atenção que eu tenho causa de aumento de pena. Se o crime é cometido, por exemplo, contra criança, adolescente ou idoso, e aí eu posso ter uma perseguição de uma criança, posso ter a perseguição de um idoso, posso ter a perseguição de pessoas que estão fora do âmbito da violência doméstica. Mas o nosso principal destinatário, infelizmente, são as mulheres vítimas de violência doméstica. Então, voltando à questão aqui, nós estamos falando de crime de stalking ou crime de perseguição. Muitas pessoas não sabem
mas esse crime de perseguição, ele foi um crime que foi criado aqui, foi encaminhado pelo Núcleo Mulher. Bom, então nós temos aqui a questão da reclusão, que a pena vai aumentar da metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra a mulher por razões do sexo feminino, que é o nosso maior destinatário, certo? E também mediante concurso de 2 ou mais pessoas com emprego de arma. Se a perseguição é feita com 2 ou mais pessoas, ou o indivíduo, na hora que ele estiver perseguindo, ele usa arma de fogo, nós aí teremos essa questão da perseguição. Voltando aqui à questão do crime de stalking, nós temos que raciocinar essas questões quando o crime é praticado contra a mulher, portanto ele pode ser autuado em flagrante delito pela Guarda Municipal, pela Polícia Civil e pela Polícia Militar. As penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência e somente se procede mediante representação. Eu chamo a atenção aos senhores dessa questão da representação, porque eu preciso ter a representação da vítima para que essa conduta seja punida. Então, a representação da vítima, a autorização da vítima para que essa conduta seja punida. Então, a polícia tem que ter o cuidado de fazer essa representação para que a vítima seja devidamente, autorize a polícia a proceder. Bom, houve aqui, senhores, uma abolitio criminis. Existia a perseguição reiterada cometida e encerrada antes da Lei 4.132 de 2021, ela é caracterizadora da contravenção penal do artigo 65 da LCP. Antigamente, esta perseguição era a perturbação da tranquilidade do artigo 65. Então, se presentes as elementares do artigo 147-A, que é essa perseguição reiterada, pode continuar sendo objeto de perseguição penal e aplica-se na hipótese o princípio da continuidade normativa típica. Ou seja, perseguições reiteradas hoje não são mais contravenção penal, que está revogada, são crime de perseguição. E essa perseguição hoje é crime, ela revogou o artigo 65 da LCP. E as perseguições que estavam sendo punidas anteriormente pelo princípio da continuidade normativa típica, bem como o princípio da irretroatividade maléfica da lei penal processual superveniente, é um preceito secundário do artigo 65 e, portanto, revoga o artigo 65 e hoje vocês não vão mais colocar nem pensar o artigo 65 da LCP. Hoje é o artigo do crime de stalking. Bom, muita gente me pergunta, Dr. Franklin, a classificação. Trata-se de crime habitual porque ele pressupõe uma reiteração da prática dos atos. Tempo, lugar, modo de execução. Em razão da exigência de atos reiterados para a consumação, significa dizer que a conduta isolada do agente não é capaz de configurar o crime, exigindo-se para a caracterização do tipo o processo de concatenação de condutas e seu agrupamento. Ou seja, eu tenho que provar que o homem perseguiu ela pelo WhatsApp, perseguiu ela pelo Facebook, foi na casa dela, foi na casa da mãe dela, foi no trabalho dela e ficou perseguindo ela. De modo que isso tirou a liberdade dela, a liberdade de locomoção e tirou a tranquilidade dela. São situações que nós devemos sempre colocar. A outra questão eu vou agora dar um intervalo para a gente falar na segunda parte do crime
de estoque. Eu pergunto para vocês, até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?